اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa de tafsir e hoje vamos tomar dois versículos do Surat Al-Baqarah, que é o sexto e o sétimo versículos. No programa anterior, vimos os primeiros 5 versículos do Surat Al-Baqarah e dizíamos que aqueles 5 versículos falavam exatamente do primeiro grupo mencionado no Surat Al-Baqarah, o grupo dos crentes. Vimos, portanto, aqueles versículos que nos falavam dos crentes e das qualidades dos crentes. Hoje, depois de ouvirmos as qualidades dos crentes nos primeiros 5 versículos, os versículos a seguir, que é o sexto e o sétimo versículos, vão nos falar acerca do segundo grupo, que é o grupo dos descrentes, aqueles que não creem em Allah, não creem na sua existência. Então, sobre esses, Allah subhanahu wa ta'ala diz no sexto versículo do Surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim: Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna alladhina kafaru, na verdade, os descrentes, aqueles que não creem em Allah. Mas antes de prosseguirmos, vamos explicar a palavra kufr em árabe, que em português significa descrença. Portanto, kafara, descreu. Kafir, descrente. Aquela pessoa que não crê. Por que se chama em árabe por kafir, ou por que se diz kafara ou kufrun, que é descrença? Na verdade, etimologicamente, a palavra kufrun significa ocultar. É por esta razão que em árabe, em algum momento, um agricultor também é chamado de kafir, no sentido de que este oculta a semente no solo para poder germinar. Então, kafir é todo aquele que oculta a semente da fé que já vem com o ser humano. Para podermos perceber isto melhor, vamos voltar para a história de Nabi Adam. Adam alayhi salam foi criado por Allah e depois Allah ordenou os anjos para que se prostrassem diante dele e em seguida Allah ensinou a Adão os nomes de todas as coisas. Ele tinha o início do conhecimento. Estas coisas todas, Adão alayhi salam viu os anjos a prostrarem-se diante dele. Presenciou a manifestação da providência divina, quando esta providenciou o conhecimento necessário para Adão alayhi salam. Então, ele viu estas todas as coisas. É por essa razão que naquela altura não havia espaço para descrença. Porque o ser humano dificilmente pode negar aquilo que vê. Agora, aquilo que ouve, há possibilidade e há uma brecha para poder se negar. Mas aquilo que nós conseguimos ver, dificilmente nós vamos negar. É por esta razão que no tempo de Adão alayhi salam não havia espaço para descrença, porque ele próprio presenciou a manifestação da providência divina. Então, Adão alayhi salam é enviado para a terra, para aqui na terra cumprir com os mandamentos divinos. Isto é, o programa da vida, ele recebeu por parte de Allah subhanahu wa ta'ala.
E era suposto que Adão alayhi salam transmitisse esse programa de vida, esse código divino, esses mandamentos divinos, era suposto ele transmitir isso aos seus filhos. E os filhos, por sua vez, teriam que transmitir aos seus filhos e assim sucessivamente até chegar a nós. Porque as primeiras gerações, a geração de Adão alayhi salam, presenciou a manifestação da providência divina, então não havia espaço para descrer. Mas os que vieram depois deles simplesmente ouviram através da transmissão feita por Adão alayhi salam. E estes creram porque confiavam na pessoa do Nabi Adam. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram se esquecendo dos ensinamentos divinos. Então, porque não presenciaram aquela providência divina, não estiveram lá presentes com o Nabi Adam alayhi salam, não presenciaram a criação, não presenciaram a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o conhecimento à sua criatura, Adam alayhi salam, eles não presenciaram tudo isto, então simplesmente ouviram. E porque ouviram e não viram, e aí então criou-se o espaço para a descrença. As pessoas optaram pela descrença. Então, razão pela qual a descrença é algo que veio mais tarde. Não faz parte da essência da criação do ser humano. O que faz parte da essência do homem é a crença na existência de um Criador deste universo. E é por esta razão que nós encontramos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando nos diz no hadith: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra." Toda criança nasce de acordo com a natureza inata. A natureza inata significa que todo ser humano, ao nascer, já traz consigo a semente da crença, a semente da fé. Então, será depois o ambiente que ele encontra, partindo dos seus pais, a escola, a sociedade, os amigos, é este ambiente que depois vai influenciar e moldar o seu comportamento, desviando-o do caminho da crença, ou desviando-o do caminho da crença, ou conduzindo-o para se tornar mais firme nesse caminho. Então, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Toda criança nasce de acordo com a natureza inata. Então, neste sentido, a fé na existência de um Criador deste universo e de tudo quanto o universo encerra é a essência da criação do ser humano. O ser humano já vem com esta semente. A religião nada mais faz senão aperfeiçoar o funcionamento dessa habilidade da primeira crença. Os fatores externos é que podem nos desviar do caminho certo, da senda reta do Criador. Então, neste sentido, a palavra kufr significa ocultar. O que é que nós ocultamos? Ocultamos aquela primeira semente da fé que já vem imprimida dentro de nós, que já vem conosco para esta existência. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz innal ladhina kafaru, na verdade, aqueles que ocultaram a semente do iman em seus corações, como consequência, descreram no Criador, sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Portanto, para eles é igual, quer os admoestes ou não, quer recebam a orientação ou não, quer tenham conhecimento da advertência divina ou não, para eles é igual. O resultado sempre vai ser o mesmo. E qual é o resultado? É este que o versículo menciona: La yu'minun, eles jamais crerão. Quer dizer, eles não poderão reconhecer a existência do Criador. Portanto, será igual haver sermão ou não, haver advertência ou não, haver admoestação ou não, para eles tudo é igual. Quer dizer, falar e não falar sempre vai dar no mesmo resultado, porque eles não vão crer.
Agora, resta-nos saber as causas que levam estes descrentes a optarem pela descrença. Na verdade, há vários fatores. A pessoa pode optar pela descrença por causa da ignorância, pode optar pela descrença por causa da educação que recebe e do meio ambiente onde está inserido, porque os fatores externos convergem para o mesmo ponto da descrença. Então, e pode também optar pela descrença para manter o tipo de vida que está a levar. Normalmente, quando alguém que detém o poder ou detém a riqueza sabe que esta crença ou a nova crença ou a religião vai colocá-lo em pé de igualdade com o pobre, ele normalmente opta pela descrença só para manter aquele nível social em que ele está a viver. Então, a pessoa pode optar pela descrença por várias formas. Então, a religião vem para nos ajudar, vem para libertar as nossas mentes, libertar os nossos corações, para podermos ganhar um outro entendimento cuja dimensão é maior do que a dimensão do nosso egocentrismo. Então, neste sentido, o Corão Al-Karim desperta que há pessoas que optam pela descrença, mas é importante saber e salientar que a descrença não faz parte da natureza do ser humano. É uma coisa que vem de fora, imposta ou adquirida, não faz parte da essência do ser humano. O que faz parte da essência do ser humano é a fé na existência de um Criador. É por esta razão o Alcorão em nenhum momento procurou ensinar as pessoas ou dizer às pessoas que Deus existe. Porque a existência de Deus, a existência do Criador, é uma existência reconhecida pela natureza humana desde o primeiro dia da sua existência. Quer dizer, não precisamos provar que Ele existe. O que é preciso provar é que Ele não existe. E normalmente os homens, os descrentes, procuram junto dos crentes as provas da existência do Criador. E aí nós deparamos que esta forma de colocar as coisas é uma forma errada. O que está certo é que quem diz que Ele não existe é esse que deve trazer as provas de que Ele não existe. Porque, afinal de contas, o universo todo está repleto de sinais da sua existência. Aliás, a nossa própria existência como humanos é uma prova da existência do Criador. Porque oculta-se algo que existe. Então, se o ser humano oculta a existência de Allah, é porque no fundo reconhece que Ele existe. Então, oculta-se aquilo que existe, não se oculta algo que não existe. Se nós ocultamos a semente da اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. Caros telespectadores, estamos de volta para a segunda parte deste nosso programa de Tafsir. Na primeira parte, vimos o 6º versículo do Surat Al-Baqarah. E o 6º versículo já afirmava com toda a clareza de que aqueles que optaram pela descrença, para eles não haverá nenhuma diferença em serem admoestados ou não, serem advertidos ou não, o resultado sempre vai ser o mesmo, de que eles não crerão. Portanto, quais são as causas que levam os descrentes a optarem pela descrença? Por quê? Por que eles não vão crer? É o que o 7º versículo diz. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم. Allah subhanahu wa ta'ala selou seus corações. وعلى سمعهم, selou a sua capacidade auditiva, selou os seus ouvidos. وعلى أبصارهم غشاوة, e sobre
a sua vista há um obstáculo. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E estes terão um castigo doloroso, um castigo grande. Aqui surge uma pergunta: por que Allah subhanahu wa ta'ala selou seus corações? Primeiro, vamos explicar aqui. Eles não crerão, como o 6º versículo diz, porque eles têm os corações e os ouvidos e as vistas selados. Allah selou seus corações, selou seus ouvidos, selou suas vistas, tem um obstáculo nos seus olhos e eles não conseguem usar essas capacidades para poder apreciar a verdade. Esta é a razão que faz com que eles optem pela descrença em detrimento da fé. Mas a pergunta ainda permanece. Khatama Allahu ala qulubihim. Allah selou seus corações. Por quê? É assim, Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem e depois concedeu a este homem órgãos através dos quais ele consegue interagir com o mundo exterior. Então, nós conseguimos interagir com o mundo exterior através da capacidade mental, através da capacidade auditiva, através da capacidade visual. Allah deu-nos estes instrumentos quando ainda estávamos no ventre materno. Então, quando Allah nos dá estes instrumentos, estando ainda no ventre materno, e nós sabemos que o ventre materno não é o lugar apropriado para fazermos o uso desses instrumentos, isto era uma prova clara de que este homem depois passaria para um mundo onde iria precisar de usar esses instrumentos. E Allah deu-lhe antes que ele pedisse. Chegados ao mundo exterior, então é a altura de nós começarmos a usar esses instrumentos. A primeira forma de nós usarmos devidamente esses instrumentos era de usarmos no sentido de conhecermos quem nos deu tais instrumentos e depois de agradecermos. Quando alguém pratica uma boa ação a nosso favor, quando alguém nos dá algo benéfico, o primeiro passo, o primeiro comportamento que se espera de nós é de agradecermos. É por esta razão que no Islã, uma criança quando nasce, logo que nasce a criança, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazermos o chamamento no seu ouvido direito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aquele chamamento que é feito para a oração. Deus é maior, Deus é maior. Estas são as primeiras palavras que devem ser captadas pela capacidade auditiva da criança. Logo que nasce, faz-se o adhan, o chamamento, o mesmo chamamento que é feito para convocar os crentes para a oração, é este chamamento que é feito para serem as primeiras palavras a chegarem ou a serem captadas pela criança. Como uma forma de dizer à criança que, olha, tu já vieste para a existência, a primeira missão que tens é de procurares pelo seu Criador, procurares conhecer o seu Criador, o dono desses instrumentos com que ele te agraciou. Então é ele que deves procurar primeiro para agradecer em forma de oração. Então aqui Allah diz, Khatamallahu ala qulubihim, Allah selou os seus corações. Então Allah deu-nos estes instrumentos para o nosso benefício. Quando alguém recebe estes instrumentos e no lugar de fazer bom uso desses instrumentos, vai usar para dizer que quem lhe deu não existe. Isto é uma forma de ingratidão. Allah deu-nos, devemos agradecer. Quando não agradecemos, quando não fazemos o uso destes instrumentos, o resultado qual é? Allah tira-nos. Até o governo faz isso. O governo dá-te um talhão, uma parcela, um espaço, ou para construir, ou para fazer uma chamba, para qualquer coisa. E não faz
não fazes o uso desse espaço. Há quem precisa desse espaço. Então o governo dá-te prazo. 2 anos, não consegues fazer o uso desse talhão, o governo retira-te este talhão para dar a alguém que possa produzir os frutos desse talhão. E não se pode dizer que o governo aí foi injusto, deu-te a possibilidade de usar. Não usaste, ele tira, vai dar a quem pode usar. E aqui, Allah deu-te instrumentos para, em primeiro lugar, conhecer a Ele e adorá-lo. Não fizeste, preocupaste-te com outras coisas, então Allah subhanahu wa ta'ala vem selar. Porque não estás a fazer o uso desses instrumentos. E Allah não te tira os instrumentos, simplesmente desvia o caminho próprio, o caminho legal desses instrumentos para usar naquilo que virá te prejudicar, que é a descrença, porque a descrença prejudica. O descrente não prejudica a Allah, não prejudica a outra pessoa, prejudica a si mesmo. Porque as consequências da descrença, a pessoa começa a sofrer aqui nesta vida e também irá sofrer na outra vida. Khatamallahu ala qulubihim. Allah selou seus corações a capacidade de raciocinar, porque eles não fizeram o uso próprio, o devido uso desses instrumentos. Wa ala sam'ihim, selou também os seus ouvidos. No lugar de ouvir a palavra do Criador, a palavra de Allah, foram ouvir palavras de descrença. Wa ala absarihim ghishawa. E sobre as suas vistas há um obstáculo. Selou a capacidade visual, não consegue ver nada. Então, eu dizia que Allah não retira do ser humano estes instrumentos. Deixa. Simplesmente neutraliza o seu funcionamento ou desvia o seu funcionamento normal. No Corão Al-Karim, muitos versículos que falam destes 3 instrumentos, normalmente começa sempre pela capacidade auditiva, passando pela capacidade visual e terminando pela capacidade racional. Porque o primeiro instrumento que o ser humano usa ao nascer é a capacidade auditiva. Ouve primeiro, depois passa a ver, depois passa a entender. É sempre assim. É por esta razão que o Corão Al-Karim traz neste ordenamento. Com exceção deste versículo. Este versículo começa pela capacidade racional, passa pela capacidade auditiva e termina pela capacidade visual. Por que houve esta diferença? Porque este ser humano, supõe-se que depois de crescer, tomar consciência das coisas, devia usar o seu raciocínio para fazer uma leitura dos sinais que Allah deixou neste universo, sinais que indicam a existência do Criador. É por esta razão que no Islã uma criança não tem responsabilidade nenhuma. Não tem oração obrigatória, não tem jejum obrigatório, não tem peregrinação obrigatória e por aí em diante. Por quê? Porque ainda não está na idade em que está apta de fazer o uso da sua capacidade racional. Esta criança, tudo o que faz, não tem pecado nenhum. Mas agora, um indivíduo já adulto, supõe-se ou espera-se deste indivíduo que faça o devido uso desses instrumentos. Mas ele não fez. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quis nos dizer aqui que uma vez que não fez uso do seu raciocínio, logo a capacidade auditiva já não consegue ouvir. O olho já não consegue ver. É por esta razão que nós encontramos uma pessoa que, em primeiro lugar, fechou, neutralizou o funcionamento da sua capacidade racional, pode ouvir, mas não percebe. Ouve, mas não ouve. Vê, mas não vê. Você pode recitar os versículos do Alcorão, ele não há de ouvir. Você pode trazer, apresentar provas da existência, provas que indicam a existência do Criador, ele não há de ver, vai perceber tudo menos que Deus existe. Vejam só que a cada dia que passa, Allah mostra-nos os seus sinais. O aparelho digestivo, alguém criou? Alguém pediu? Quem é que criou e deu-nos?
o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, estes pulmões que Allah nos deu, o sistema imunológico no ser humano, o sistema de defesa do nosso organismo, quem é que controla? Allah criou tudo isso, são sinais. Nós não criamos. Não somos nós responsáveis pela manutenção desses organismos. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala, quando deixa sob o nosso controle, já não há nada que funcione devidamente. Vejam que o vírus do HIV-Sida, a primeira coisa que faz é destruir o sistema de defesa do corpo. Quando consegue destruir este sistema, então qualquer doença pode entrar e estragar esse corpo. Quem é que mantém esse sistema imunológico? É Allah. Então, o ser humano não usou esses instrumentos para conhecer o Criador. Logo, optou pela descrença. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou o caminho da descrença simplesmente porque ele escolheu esse caminho. Mas sempre o Criador deixa uma porta de esperança. Logo que este indivíduo voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai lhe receber e vai abrir o seu entendimento e vai abrir o caminho do sucesso para esta pessoa. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Então, walahum adhabun azim. Como consequência, eles merecerão um castigo doloroso. Um castigo por quê? Porque uma vez que foram ingratos para o Criador, então merecem esse castigo. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos dá esta advertência que quem receber estes instrumentos e não fazer o uso adequado desses instrumentos, então sofrerá as consequências negativas dessa ingratidão. Allah, quando nos adverte desta forma, isto logo compreende-se aqui que ele foi misericordioso, porque quem te avisa, amigo é. Se ele não quisesse a nossa salvação, se Allah não pretendesse a nossa salvação, teria nos deixado assim sem advertência nenhuma. Mas ele diz hoje para nós tomarmos precaução, para nós tomarmos conhecimento, para evitarmos a descrença no dia de amanhã, aliás, as consequências da descrença no dia de amanhã. Então, estimados irmãos, nós ficamos com estes 2 versículos para hoje, para continuarmos no próximo programa, já em outros versículos que falam do terceiro grupo das pessoas, como dizíamos que Surat al-Baqarah divide as pessoas em 3 grupos, o grupo dos crentes, já vimos, hoje falamos do grupo dos descrentes e no próximo programa falaremos do terceiro grupo. Até lá, fiquem na paz do Criador. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم